Graça e paz, igreja. Pode sentar em nome de Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Amém? O Senhor já falou fortemente aos nossos corações desde o do início do culto que foi trazido pelo Rodolfo, os louvores que nós entoamos. E creio que o Senhor tem mais para fazer nas nossas vidas, amém? Deixa eu só. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós queremos continuar dando a glória que o Senhor merece, Pai. Nós queremos continuar olhando para Ti, com os olhos fixados em Ti. Nós queremos que o Senhor continue sendo o foco da nossa reunião, que o Senhor continue entronizado no seu trono. Vem nos mostrar o que o Senhor quer nos mostrar, vem nos revelar, vem nos ensinar. Nos doutrina nessa noite, Senhor. Nos doutrina nessa noite. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que nos conduz, o Senhor é o nosso guia. Guia um pouco mais os nossos passos nessa noite. Destrava nossa mente, nossos ouvidos. Que tudo que vai ser dito nessa noite alcance os nossos corações, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será que você pode dizer isso nessa noite, amados? Assim, Senhor, nos doutrina nessa noite. Nos doutrina nessa noite. Sabe, porque nós precisamos ser doutrinados por Ele. Ele é o nosso pastor, é o nosso professor, Ele é tudo na nossa vida. Sabe, às vezes nós temos esse receio de usar essa palavra, né? Doutrinar, porque é muito ligado à repreensão, né? Mas doutrinar é ensinar. Que o Senhor nos ensine nessa noite, amém? Sabe, amados, há mais ou menos uns 2 anos, uns 2, 3 anos para cá, uma palavra passou por muito tempo tomando conta do meu coração. E essa palavra é contemplação. Sabe, eu comecei a ler um livro que falava sobre o discipulado que nós precisamos ter com Jesus, e ele fala muito sobre contemplação, sobre o que é contemplar o Senhor. Sabe, e o significado de contemplação nada mais é do que o fato de observar, admirar ou refletir profundamente sobre algo. E trazendo para o nosso contexto cristão, é literalmente como se nós criássemos um hiperfoco em Jesus Cristo. Contemplar a Jesus é como se nós criássemos um hiperfoco em que tudo que nós vemos e tudo que alcança os nossos olhos, nós vemos Cristo. Sabe, e de lá para cá é algo que eu tenho tentado fazer muito, é ver Cristo nos mínimos detalhes. É enxergar Cristo no ordinário. Sabe, a gente conversa muito, Eliezer, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, sobre a necessidade de nós enxergarmos Cristo em tudo que acontece ao nosso redor. Talvez esse é o maior objetivo de nós cristãos que dizemos que queremos conhecer a Jesus, é enxergar Ele em todo o nosso dia. Sabe aquela canção que diz que és o nome que eu escuto ao deitar e é o olhar que eu vejo ao amanhecer? É isso. É nós conseguirmos olhar para o nosso dia e dizer, até nas desgraças que acontecem,
conseguir ver Cristo. E isso muda completamente a forma como nós vivemos os nossos dias. Porque quando você começa a se propor a enxergar o Senhor no seu dia a dia, você começa a ser ministrado por outras formas pelo Senhor. Nós estamos muito acostumados a ler a Bíblia e amém por isso. É necessário ler a Bíblia e nós oramos e nós louvamos e o Senhor vai se manifestando nessas formas que já é usual. A Bíblia nos mostra que o Senhor se manifestava através da palavra, através do louvor, através das orações, mas quando nós começamos a enxergar Ele em tudo Ele vai começar a se manifestar. Sabe, é incrível como já teve vezes por meio de um filme, o Senhor ministrar o meu coração e, sabe, do nada tá passando um filme nada a ver lá e eu tô chorando porque o Senhor tá falando outra coisa totalmente diferente ao meu coração. E eu não estou falando nem de um filme cristão, não era um filme cristão, mas quando nós nos propomos a estarmos sensíveis ao que o Senhor quer fazer e ao que o Senhor está falando e ao que Ele está fazendo, nós começamos a perceber Ele nos mínimos detalhes. Tem algumas canções que tomam conta do meu coração porque falam um pouco sobre isso. Tem uma do Alessandro Vilas Boas que vai falar que todos os meus dias estão, sabe, cativos à beleza que eu encontro em ti. Rafa Bicudo tem uma outra que ele vai dizer que estou aprendendo a estar mais satisfeito na mesa do banquete, a descansar os meus olhos na beleza da tua face. E tem outra canção que ela foi o ponto de partida para a palavra de hoje, que é a canção de Simeão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 2, a partir do versículo 25. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Sabe, amados, e é através desse texto aqui que o tema da palavra é olhos para ver. Nós precisamos pedir ao Senhor, suplicar a Ele olhos para o ver, olhos para contemplar Ele no nosso dia a dia. Sabe, e você talvez possa estar se perguntando, mas ver o quê? Ver Ele, ver a manifestação dEle, ver a manifestação da sua bondade, da sua
da sua generosidade para conosco, a sua fidelidade. Sabe como foi ministrado durante o louvor, que tudo que nós temos é concessão dele. Nós precisamos enxergar que tudo que nós temos em nossa vida é o Senhor que nos deu. E tudo que nós perdemos também é concessão do Senhor. Porque a palavra vai dizer que não existe uma folha que não caia sem a sua permissão. E nós precisamos enxergar Deus em tudo, Jesus em tudo, porque a própria palavra dele lá em Salmo 19 vai dizer: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia profere essa mensagem a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. O salmista está dizendo: olha, a natureza, o céu declara a grandiosidade de Deus. E se tem alguém, amados, que sabia enxergar Deus no seu ordinário, esse era Davi. Não é à toa que ele escreveu tantas coisas belas como ele escreveu, assim como ele declarou aqui: olha, os céus declaram a glória de Deus. Sabe, eu imagino ele deitado lá no campo, olhando para o céu e dizendo: a natureza declara a grandiosidade de Deus, a glória dele. E quando eu penso sobre enxergar a Jesus e enxergar a Deus no cotidiano, não há outra pessoa a se pensar, além de Davi, a não ser esse cara que só aparece nesse trecho da Bíblia, Simeão. Sabe, você pode até se perguntar, mas por que Simeão? Porque nós temos outros personagens que reconheceram Jesus. Não foi só Simeão que reconheceu a Jesus como sendo o Salvador da terra. Outras pessoas reconheceram. Nós temos, por exemplo, João Batista, que ao ver dizer: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas João Batista tinha uma conexão espiritual diferente com Jesus. A palavra vai dizer que suas mães, quando se encontraram, eles se mexeram na barriga. Mas Simeão não, Simeão era alguém assim como eu e você. Um servo do Senhor, alguém que servia na igreja, que gastava a sua vida servindo no templo. E a palavra vai dizer que ao pegar a criança no seu colo, ele vai declarar essas palavras lindas: olha, Senhor, assim como foi a promessa de que eu não morreria sem ver o Salvador, pode me levar, porque meus olhos viram. Sabe, amados, e Simeão, ele estava tão ligado no Senhor, para perceber que Jesus ali em suas mãos era aquele que iria salvar o mundo, porque nós não estamos falando de alguém que reconheceu Jesus no início do seu ministério, com seus 30 anos, começando a operar dons e milagres, não. Ele reconheceu um bebê. Você tem noção disso? Sabe, Simeão estava tão ligado no cumprimento da promessa do Senhor, que ele reconheceu que aquele neném no seu braço era o Salvador da terra. Porque às vezes quando a gente lê esses versículos, a gente pensa: foi uma criança, mas olha os versículos que dizem anteriormente, a partir do verso 21, ele vai dizer: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Sabe? E é muito interessante Simeão conseguir enxergar num bebê, sabe? É como se daqui uns dias a Laura vai chegar aqui, a Gília vai chegar aqui, e como se a pastora pegasse aquela criança e dissesse:
os meus olhos viram a salvação da terra. Você consegue entender a profundidade que Simeão estava ligado com o Senhor? E quando eu começo a ler esses versículos, algo me chama muita atenção. Eu vou ler novamente os versículos e eu quero que você me fale o que é que chama a atenção, o que é que salta aos seus olhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. O que é que salta aos seus olhos quando a gente lê esses versículos, amados? O Espírito Santo. Sabe, se há uma chave para que nós possamos enxergar Cristo no nosso dia a dia se mova com o Espírito Santo. O Senhor requer de nós, olha, você vai me ver, você vai me contemplar, você vai me enxergar, você vai entender aquilo que eu estou comunicando no seu dia a dia, mas para isso, você precisa, assim como Simeão, estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Não é à toa que nós temos, sabe, em 3 versículos tão curtos, o Espírito Santo sendo falado tantas vezes. Então, a chave para que nós enxergarmos, para que nós possamos enxergar Cristo no nosso dia a dia é intimidade com o Espírito Santo. E o que acontece se nós não estivermos com intimidade com o Senhor? Começará a ocorrer justamente o caminho inverso. Nós começaremos a nos tornar insensíveis ao Senhor. Por isso é tão necessário nós estarmos conectados e cultivando o nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque isso não só gerará olhos para enxergar a Ele, mas irá nos blindar da insensibilidade ao Senhor. Porque se nós estivermos insensíveis a Ele, amado, o que será das nossas vidas? O que será do nosso caminhar? O que será da nossa família? Se nós declaramos aqui que Cristo é tudo que Deus pode nos dar, que tudo é dele, tudo é teu, minha casa, minha família, meu dinheiro, e se nós estivermos insensíveis a Ele, o que acontecerá com a nossa vida? Nós seremos como folhas que o vento leva, guiados por qualquer coisa, menos o Espírito Santo. Então, nós precisamos cultivar esse relacionamento com o Senhor, porque se isso não for feito, nós começaremos a atrofiar o nosso relacionamento com o Senhor. E deixa eu te dizer, talvez a sua e a minha insensibilidade ao Senhor e ao Espírito Santo é o que nos separa de viver o milagre que nós precisamos. Sabe por quê, amados? Porque nós vemos muitos momentos e muitas passagens da Bíblia em que Jesus operou milagres e maravilhas. Fez coxo andar, fez paralítico andar, fez cego ver, curou leprosos. Mas quantos outros perderam a oportunidade de alcançar o seu milagre? Sabe por quê? Eu preciso crer que se não está na Bíblia, é porque não aconteceu. Não deixariam de nos contar algum milagre. Sabe, então, por que tantas pessoas, sabe, caminharam ali perto de Cristo, viram a Cristo, mas não alcançaram o seu milagre? Foi a insensibilidade do seu coração.
Seus olhos estavam cegos para ver que ele verdadeiramente era o Salvador da terra. Ele verdadeiramente era aquele que ele dizia ser, o Filho de Deus. O Verbo encarnado, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Porque, perceba, na época de Jesus existiam outros paralíticos, outros cegos, sabe? Pessoas tocaram em Jesus, conversaram com Jesus e não receberam o seu milagre, mas uma mulher tocou apenas nas vestes dele, reconhecendo que ele era quem ele dizia, e ela alcançou o seu milagre. Uma mulher conversou com Jesus sentada à beira de um poço e ela bebeu da água da vida. E esse talvez seja o empecilho para que nós alcancemos aquilo que o Senhor quer liberar há muito tempo em nossa vida. Talvez nós estejamos insensíveis ao Senhor. Talvez nós estejamos com o nosso relacionamento com Ele atrofiado. E quando eu falo sobre o relacionamento com o Senhor, amado, sobre enxergar a Cristo, eu não quero falar com você somente como indivíduo, mas também como igreja. Nós precisamos ter noção de que quando nós nos reunimos aqui, parou de existir o Eliezer, o Ivan, a pastora Jane, o Pedro, a Gemele. Existe uma noiva esperando pelo seu noivo. Existe uma coletividade que se juntou para dizer, vale a pena gastar o nosso dia, vale a pena, como a Clara disse, reservar, nem que seja um mísero domingo e dizer, essa noite nada mais me importa a não ser adorar ao Senhor. E se nós, enquanto igreja, não nos posicionarmos, não cultivarmos o nosso relacionamento, nós também seremos uma igreja atrofiada. Porque o Senhor, eu costumo dizer isso sempre, o Senhor é como se fosse uma rádio, 24 horas por dia, amado, liberando algo. E o que precisa é só que nós nos conectemos a Ele. Como indivíduos, mas também como igreja, porque o Senhor tem direcionamentos para a minha vida, mas o Senhor também tem direcionamentos para renovo. O Senhor talvez quer pegar o nosso culto e virar ele de cabeça para baixo, mas se nós, enquanto noiva, enquanto coletividade, não entendermos e não estivermos com um relacionamento frutífero com Ele, cultivando o nosso amor com Ele enquanto igreja, o culto não virará. E nós perderemos aquilo que o Senhor queria fazer naquela noite. Talvez o Senhor queria curar alguém. Talvez o Senhor queria derramar dons de línguas, dom de cura. O Senhor talvez só queria nos quebrar naquela noite. E nós não alcançamos aquilo que Ele queria, porque nós estávamos insensíveis a Ele. Sabe, se nós não começarmos a cultivar isso e clamar a Ele verdadeiramente, Senhor, me dá olhos para ver, Senhor, me deixa Te reconhecer no meu dia a dia, nós perderemos essas manifestações gloriosas do Senhor. Sabe quantas vezes minha alma estava perturbada com situações do dia a dia, e à noite, do nada, o Ravi vinha, me abraçava e dizia, te amo, papai. Sabe, amado, se eu não tivesse sensível ao Senhor, eu ia dizer, eu também te amo, meu filho, e isso já alegraria muito o meu coração. Mas naquela hora que eu ouvi aquilo e eu senti o abraço dele, o Senhor bradou dentro de mim, sou eu dizendo que te amo. Quando nós começamos a estar sensíveis ao Senhor, até um eu te amo da nossa parceira, ou do nosso filho, ou do nosso pai, vai bater diferente em nós, porque nós começaremos a enxergar essa beleza de Cristo na nossa vida.
Você vai olhar talvez para o seu filho e dizer, meu Deus, muito obrigado. Sabe, você fala sobre paternidade e mexe muito comigo, porque às vezes eu olho para o Ravi e eu digo, meu Deus, eu estou provando um pouco do que Deus sente. Que amor é esse? Que nos consome, amados, porque eu não sei vocês, mas, sabe, pelo Ravi, vale tudo, a gente perde até o primário. A gente comete loucuras pelos nossos filhos, assim como o Senhor nos ama loucamente, amado. E nós precisamos enxergar essas manifestações dele. Sabe, porque senão nós ficaremos insensíveis e nós podemos até ser boas pessoas. Nós podemos conhecer a palavra, mas se nós não cultivarmos o nosso relacionamento com o Senhor, se nós não nutrirmos esse relacionamento com Ele, a insensibilidade certamente tomará conta do nosso coração. E como indivíduo ou como igreja, talvez nós possamos ouvir, como a pastora pregou domingo passado. Olha, eu vejo que vocês são bons. Vocês têm uma boa doutrina. Mas uma coisa eu tenho contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. O que é isso, amado? Abandonar o primeiro amor é, consequentemente, deixar de se relacionar com Ele. Porque se você é casado, se você é noivo, se você namora, se você lembrar quando começou o namoro, tudo que você queria era conversar com ela ou com ele. Tudo que você queria era mandar uma mensagem, tudo que você queria era chegar na igreja e encontrar com aquela pessoa. Mas se você já viveu também outros relacionamentos, você vai entender que quando o amor vai esfriando, você vai parando de fazer questão de estar com aquela pessoa. Você vai parando, sabe, de ter vontade de estar com ela, até dialogar com ela é um peso. E isso acontece conosco. Se nós não cultivarmos o nosso relacionamento com o Senhor, tudo vai ser um peso, as mínimas coisas. Como talvez agradecer pelo alimento do dia. Ou talvez orar antes de dormir. Ou gastar um tempinho lendo a Bíblia. Tudo começa a se tornar pesado. Isso é um sinal de alerta do nosso coração. Nós precisamos estar atentos quando essas coisas começarem a acontecer e dizer, epa, aqui não. Aqui não, Espírito Santo, vem aqui. Você é o prometido de Jesus. Ele é o nosso consolador. Jesus podia ter prometido muitas coisas quando subiu, mas uma coisa ele prometeu: eu vos enviarei o Consolador. O Espírito Santo é muito importante para nós. Sabe, e tem uma ministração da Tamires Garcia que ela vai falar sobre isso. Ela vai dizer, olha, o Espírito Santo é como uma pomba. Facilmente foge de nós. Nós precisamos estar atentos e cautelosos. Senão facilmente nós nos afastaremos. Sabe? E isso de enxergar o Senhor no nosso dia a dia vai tomando conta de nós, amados. E nós vamos nos tornando cada vez mais radicais no nosso dia a dia. Quem me conhece sabe que eu sou meio agoniado no trânsito. Sou meio aperreado, não gosto de estar parado. E por muitas vezes, nós pegamos engarrafamento aqui de manhã, indo para Maceió. E quantas vezes eu não já meti pelo acostamento e corri. Sabe, mais de uns 3 meses para cá, eu comecei a entender que talvez o engarrafamento é o cuidado do Senhor comigo. Eu não sei o que tinha lá na frente para mim. Você consegue entender como, quando nós começamos a querer enxergar o Senhor, tudo muda, porque
Hoje em dia, a Júlia está de prova, às vezes a gente está no engarrafamento e eu digo, eu paro. Sabe, primeira atitude que eu faço, eu não faço mais algo ilícito para fugir do trânsito. Eu não meto em contramão, eu não meto no acostamento, então eu já estou melhorando muito como pessoa. Mas o segundo é, eu comecei a ficar. Ficar, eu não sei, eu tenho que crer que aquele atraso que o Senhor está fazendo, está permitindo na minha vida, é um livramento. Nós precisamos começar a enxergar o Senhor nos mínimos detalhes. Sabe, se nós começarmos a desprezar esse olhar diferente para as coisas do nosso dia a dia, nós começamos a nos tornar insensíveis e talvez nós possamos começar a olhar para nós e nos reconhecer assim como Paulo um dia foi. Paulo era alguém que conhecia extremamente a palavra, extremamente religioso, até no bom sentido de guardar a lei, mas era alguém insensível. Era alguém insensível, ele não tinha conhecido a Cristo pessoalmente, mas ele perseguia aqueles que queriam ser, sabe, discípulos e apóstolos de Jesus. Mas um dia, seus olhos encontraram com um clarão. E a palavra do Senhor diz que quando o servo de Deus orou sobre ele, foi como se escamas caíssem. E isso é comigo e com você, se nós não começarmos a ter cuidado com aquilo que os nossos olhos estão vendo, aquilo que nós estamos enxergando, nós começamos a entulhar besteiras e mais besteiras dos nossos olhos. Sabe um exemplo bem, como é que eu posso dizer, sujo, sabe? É como se você começasse a acordar e não lavasse seus olhos. E vai começando a juntar sujeira toda manhã no seu olho. Ao ponto de que o seu olho ele vai colar de tanta sujeira. Mas o Senhor, Ele quer limpar os nossos olhos. Amém? Assim como aconteceu com Paulo, que houve aquele encontro e após a oração as escamas caíram. O Senhor quer fazer assim conosco. Talvez nós nem estejamos na condição de Paulo, tem só um pouquinho de poeira e o Senhor quer só... Sabe quando cai areia, o menino vem, ai mãe, e a pessoa dá um soprinho. Talvez é só isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Tirar uma areinha que está no seu olho. Para que você consiga enxergar verdadeiramente Deus em todas as coisas. Sabe, e talvez você possa estar se perguntando, mas e como nós podemos cultivar o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Como é que nós podemos, sabe, nutrir o nosso relacionamento com Deus ao ponto de não perder a sensibilidade? Vamos ler no mesmo capítulo, a partir do versículo 36. A palavra do Senhor vai dizer que Simeão disse aquelas palavras a Maria e vai começar dizendo assim: estava ali também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de casar e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Perceba, assim como Simeão também caminhava em espírito, a profetisa entrou no templo e ao ver Jesus sendo consagrado, ela também reconheceu em espírito que ali era a redenção de Israel. E qual é aqui, o que é que o texto nos diz que ela fazia todos os dias? Ela adorava o Senhor, jejuando e orando. Você quer cultivar uma vida com o Senhor? É jejum e oração. Não há outra coisa. Ah, é muito simples, Ivan. É nada.
É não, amado. É não. Eu já quis e ainda pretendo ser um melhor praticante do jejum. Pratico muito pouco. Olho para mim e também acho que oro muito pouco. Mas nós precisamos continuar nessa caminhada. Mesmo sem querer. Sem querer, Ivan, sem querer. Às vezes a gente não quer ler a Bíblia, a gente abre a Bíblia e se força a ler ela. Sabe, é como o esporte, é como um exercício, é como uma dieta. No começo é ruim, mas o corpo se acostuma. E nós precisamos nos acostumar com essa prática de jejum e oração. E eu não estou aqui querendo dizer que você vai parar a sua vida e gastar a vida, talvez, como uma profetisa que vivia disso, vivia para isso, a não ser que o Senhor tenha essa vocação para a sua vida. Talvez Ele tenha para você uma vocação para ser pastor, ou para viver do que Ele vai derramar como missionário, mas se não, nós podemos orar e viver jejuando no nosso dia a dia. Não existe mais um local específico para nós orarmos. Não existe apenas uma pessoa que vai interceder por nós. O véu se rasgou. Nós somos morada do Espírito Santo. Nada impede de que, você está sentado lá, trabalhando, digitando, mas na sua mente está, Senhor, que dia maravilhoso. Meu Deus, muito obrigado porque eu acordei minha esposa, deixei ela no trabalho, ou então ela está em casa cuidando do nosso lar, deixei meu filho na escola. Senhor, muito obrigado porque eu estou num trabalho. E quantos queriam talvez estar trabalhando e não conseguem? Estou indo no carro, Senhor, muito obrigado por esse carro que me leva para casa. Senhor, muito obrigado por essa condução que me leva para o trabalho. Um dia eu creio, se o Senhor quiser, eu estarei no meu carro. Nós precisamos cultivar a nossa relação. Vou falar sobre algo talvez um pouco polêmico, mas nós precisamos, amados, ter cuidado com a forma como nós temos nutrido o nosso dia a dia. Porque todo relacionamento ou qualquer interação de ser vivo, ele existe alguns padrões a serem obedecidos. Por exemplo, se você começar a alimentar um animal que é carnívoro com folha, certamente ele irá definhar. Não é o alimento dele. Ele vai morrer. Se você alimentar um animal que é feito para comer planta com carne, não há nem apetite nele para comer a carne. Se nós alimentarmos o espírito com outras coisas que não sejam coisas do espírito, certamente ele também irá atrofiar. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que temos alimentado, os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa boca. E quando eu falo alimentar a boca, não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. E o Senhor falou muito comigo e eu vou abrir aqui para vocês. O tópico sensível é música. Música. O ser humano é alguém altamente musical. E é desde o princípio, as visões que os homens de Deus tiveram do céu relatam que lá também existe música, sons, cânticos. É incrível como a música mexe com o ser humano. Seja ela cristã ou não cristã, seja ela boa ou ruim, a música mexe conosco. E aqui é o ponto. Ivan, eu posso ouvir músicas não cristãs? Você pode, mas isso está alimentando o teu espírito? Vou abrir meu coração para vocês, amados. Eu sou alguém que gosto muito de pagode e de forró. O ritmo. Aí você pode até dizer, Ivan, mas existe pagode cristão e música cristã e forró, mas não ganha o meu coração. Não ganha. Meu coração gosta de ouvir
Tiaguinho, Ferrugem, Sorriso Maroto, Limão com Mel, Desejo de Menina. E sabe o que eu faço, amados? Eu não escuto. Mas não é porque eu sou bom, não. É porque eu sei o que vai acontecer se eu ficar escutando. Sabe por quê? Porque eu não vou saber ouvir só uma música. Eu vou colocar e vai começar a tocar só aquilo. Aí você diz, Ivan, mas é só um dia, mas daqui a pouco deixa de ser só um dia. E o dia vira dias, e o dia vira semana, e quando eu olho eu já não estou mais ouvindo os louvores do Senhor. Aquilo que alimentava a minha alma. E ao invés de eu estar chorando porque o Senhor está me constrangendo, eu estou chorando porque a minha alma está sofrendo. Eu briguei com a Gília, estou ouvindo um pagode aqui. Ai, meu Deus, que tristeza. Nós precisamos ter cuidado e o Senhor vai exigir de nós radicalidade. Sabe por quê, amados? Porque se existe uma época que talvez era propícia para que eu e a Júlia nos afastássemos do Senhor, é esse período junino. Ela também gosta de forró. A gente gosta de estar os dois juntos e dançar. Sabe, amados? E aí se eu tivesse ouvindo um forrozinho, o que é que ia acontecer? Talvez você me visse em uma foto. Lá no Maceió é massa. Porque é consequência, amados, é impossível eu alimentar a minha alma e não me levar a isso. Porque se todo dia eu escuto, eu vou perder a oportunidade de ouvir ao vivo. Eu não quero perder o cristão que vem cantar aqui. Por que eu vou querer perder um cantor secular? Então, nós precisamos ter autoconhecimento. Isso vai gerar em nós, sabe, blindagens, bloqueios para que o inimigo das nossas almas não nos acesse. Porque é isso, sabe? Para mim é isso, para você talvez seja outro ritmo, para você talvez nem seja música. Seja outra coisa que vai alimentar a sua alma, ao invés de com os desejos do espírito, mas com os desejos da carne. Então o que é que eu faço, amados? Eu não escuto. Não escuto porque é simples. Eu nem escuto e às vezes a gente está em casa, começa a tocar no vizinho, quando o cara olha, o cara está cantando. Nós não esquecemos das letras. Minha mãe não esquece das letras. É muito fácil a nossa alma nos ganhar. Todos nós temos espinhos na carne, que o Senhor não retira. O Senhor vai estar todo dia querendo de nós é que nós suportemos a dor do espinho latejando na nossa carne. Sabe, muitas vezes é isso. Não dói agora no momento, mas no futuro gerará dor se a gente ceder a esse espinho. Então nós precisamos estar atentos ao que nós temos nutrido o nosso dia a dia. Sabe, quando você chega no final do dia e para assim e diz, já pensou se existisse uma balança no final do dia? Quando você chegasse em casa, que fosse deitar assim, tivesse um dispositivo que você botava sua digital lá e ele ia calcular o que você alimentou mais no seu dia. Foi o Espírito Santo ou foi a sua alma? Nós precisamos nutrir o nosso relacionamento com o Senhor. Sabe, às vezes eu vejo muitas pessoas criticarem que fica consumindo muita pregação, mas deixa eu te dizer, é melhor do que consumir qualquer outra coisa. Amém? O Senhor quer falar conosco através da Bíblia, e isso é certo. Nós não devemos nos guiar somente com pregações de outros pregadores. O Senhor quer pregar para nós. O Senhor quer literalmente, como eu disse, nos doutrinar. Ele quer que nós, sabe, possamos sentar em casa, abrir a nossa Bíblia e dizer, olha meu filho, deixa eu te dizer aqui. Abrir, sei lá, em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Olha, eu vou fazer você deitar em pastos verdejantes.
Ou talvez ele vai fazer você abrir a Bíblia, sei lá, em Provérbios e vai deixar você um pouco mais sábio das sabedorias que existem ali. Ou ele vai, talvez, você abrir em Oséias e você vai ser todo quebrado pelo Senhor. Mas deixa eu te dizer, é melhor você se nutrir com a palavra e ficar se nutrindo do que talvez você emprestar os seus ouvidos por 2 horas no YouTube a outras canções. Nós precisamos nutrir o nosso relacionamento com o Senhor. O louvor pode vir subindo. Então, amados, nós precisamos nos posicionar com o Senhor. Sabe, o Senhor, Ele requer de nós um posicionamento. Ele requer de nós uma procura incessante. Sabe, o que define o quanto nós vemos, o quanto nós nos alimentamos do Senhor, não é o Senhor, é o tamanho da nossa fome por Ele. A palavra do Senhor vai dizer que Ele é infinito. O Senhor não tem fim. Então o que define o quanto eu me sacio dele não é Ele, mas sou eu, quanto eu o busco. O Senhor é como se fosse um poço sem fundo. Você vai jogar o balde lá e ele vai cair até o tamanho da sua fome. Ele é o pão que sacia a nossa fome. Ele é a água que mata a nossa sede. Sabe, amados, não há outra coisa, nós precisamos entender a suficiência de Cristo em nossa vida. Tem uma canção do pessoal do Ansaldos que é Cristo é superior, e ela vai dizer que nada se compara a Ele. Cristo é superior a todas as coisas, sabe? Nós precisamos começar a enxergar Cristo em tudo e entender que tudo está em Cristo. Assim como vai dizer na carta aos Colossenses, nele habitou a plenitude da divindade de Deus. Sabe? Se você, literalmente assim, sabe? Se você rasgasse o Senhor, dele tem tudo para nós. Ele é o pão que nos alimenta. Ele é o pão que sacia a nossa fome. Não à toa ele diz, coma da minha carne, beba do meu sangue. Porque é somente nele que nós seremos satisfeitos, sabe? Se nós alimentarmos a nossa alma, amada, é um ciclo sem fim e nós nunca estaremos satisfeitos. É só você ver tudo na humanidade, vira vício. Nada nos satisfaz. Se você começa a assistir filme, filme vira um vício. Se você está assistindo série, a série vira um vício. Se você começa a beber, a bebida vira um vício, a droga vira um vício. E por que nós não nos viciamos em Jesus? Já pensou que coisa linda você poder dizer assim, meu irmão, eu sou um drogado, a minha droga é Cristo. Às vezes a gente vê pessoas aí dizer, esse cara é louco. Não, talvez ele é alguém que conseguiu alcançar a plenitude de estar satisfeito nele, de enxergar ele em tudo. Sabe, irmãos, tem um camarada, Judá Bertelli. Amados, ele senta para tomar café e ele bota 3 cadeiras com ele. É loucura, e isso é em todo canto. Ele não importa se estiver no restaurante, se estiver em casa, se ele está no aeroporto, ele senta e tem que ter 3 cadeiras do lado dele, porque ele diz que é o Pai, é Jesus e é o Espírito Santo que caminha com ele. Eles, olha, amados, eu vivo mais lá do que aqui. Muitos dizem que ele é louco. Muitos dizem que o que ele vive ali é loucura, ninguém entende o que ele faz, mas Deus opera através dele.
Nós não podemos julgar, sabe, pela pessoa, pelo estereótipo, mas olhemos os frutos dele. O Senhor tem feito, amado. Nós precisamos encontrar essa satisfação nele. Ser louco que nem ele olha para a placa de carro, começa a dizer, olha aí, Deus tudo fala, e ele vai pegando as letras que tem na placa e dizendo. Ele vê 2 pássaros voando, diz que é ele e o Espírito Santo vivendo a vida. Quantas vezes eu já não ri dos stories dele, mas é isso. Ele verdadeiramente deixa que o Senhor permeie todo o seu dia. Eu vou te dizer, amado, dificilmente um homem desse irá cair. Não há espaço, não há sujeira nos seus olhos. Muito pelo contrário, os seus olhos estão tão limpos que parece que ele só enxerga Cristo. Quantos vídeos, amado, depois olha o Instagram dele, quantos vídeos, é um almoço e é loucura do Senhor. O almoço começa e daqui a pouco o Espírito desce e pessoas estão no chão chorando, sendo constrangidas pelo agir do Espírito Santo na vida daquele homem. Nós temos aquela historinha, sabe, que é muito conhecida do náufrago na ilha, né? Ele começa a orar e Senhor me salva. E começa a chegar ali, chega um homem de canoa e ele diz, não, o Senhor irá me salvar. Aí daqui a pouco chega um barco e ele diz, não, o Senhor irá me salvar. Aí vem um helicóptero e ele diz, não, o Senhor irá me salvar. E aquele homem morre. E quando ele chega no céu, ele diz, o Senhor não me salvou. Ele disse, eu mandei tantas coisas para lhe salvar. É isso que a insensibilidade gera em nós. Nós oramos e talvez não estamos enxergando o caminho que ele está dizendo. Então, ao invés de começar agora a orar pela saída, diz, Senhor, me dá sensibilidade. Isso basta. Porque ele está comunicando aos nossos corações todos os dias. Talvez o Senhor já respondeu sua oração, mas é você que estava insensível. Nós dizemos, Senhor, me dá vidas, me dá a oportunidade de pregar. E talvez Ele já lhe deu tantas oportunidades de você pregar o Evangelho, mas era você que não estava com os olhos abertos para ver. Nós precisamos clamar por sensibilidade do Senhor. Sabe, amados, a sensibilidade do Senhor, e talvez nós não oramos muito por isso, porque nós temos medo do que isso vai fazer em nós. Será que nós estamos dispostos a ser chamados de loucos? Será que nós estamos dispostos a ser motivo de zombaria por Ele? Eu vou dar um exemplo aqui de Maceió, amados, de alguém que eu parei muito de julgar. Vocês conhecem aquele senhorzinho que vive no centro, com bandeira de Israel, com caixa de som, todo barbudo? Sabe, amado, quantas vezes eu olhei para aquele cara e disse, você é um louco. Mas talvez aquele cara só entendeu o que realmente importava. Sabe o que eu parei, amado, de fazer, de julgar? Eu sei que muitas vezes o pessoal relata que ele discute com as pessoas, mas eu não posso julgar. Quem sou eu para julgar aquele cara que todos os dias acorda e fica com a caixinha de som ali falando sobre Cristo? Será que nós estamos dispostos a começar a ser olhados com outros olhos? A talvez perder amizades? Porque quanto mais nós caminhamos com o Espírito Santo, nós começaremos a perder coisas. Nós perderemos convites para alguns locais. Nós perderemos amigos não conhecidos, porque os verdadeiros amigos não dependem daquilo que a gente professa como fé, sabe? Mas nós perderemos alguns convívios. Nós perderemos algumas festas de familiares. Nós nem seremos chamados. Mas vale a pena.
vale a pena. Vale a pena. Não é que eu queira não estar ali na festa, mas se é pelo Senhor, vale a pena. Que as nossas orações sejam que um dia essas pessoas entendam. Sabe, amado, e no dia que você recebeu o convite, a depender do ambiente, vá. Testemunhe. Seja a diferença no ambiente. Mas seja a diferença. Porque também tudo que os outros querem é um motivo. Tudo que as pessoas querem é um deslize para nos apontar o dedo. E é por isso que eu digo, exige de nós radicalidade. Sabe quantas vezes eu já brinquei, e na hora que eu brinquei, aí vem a piadinha, né? Oxe, pastor. Ô, irmão. Sabe, amados, e sabe o que isso gera em nós? Seriedade com essas pessoas. Ah, você deixou de gostar? Não, amo. Tem pessoas que são do meu convívio de trabalho. Mas eu entendi que tem pessoas que não dá para brincar. Porque elas não vão saber separar o Ivan que está ali brincando. E tá tudo bem. Que bom que eles esperam de mim uma conduta reta. Que bom que eles enxergam em mim talvez um cara que não irá brincar com esse tipo de coisa. Isso gera até vergonha para mim. Quando ele disse, eu disse... Sabe como o pessoal diz assim, peguei em... Não, é outro nome, mas amém. Peguei em brasa, a pastora disse. Amém? Mas perceba, nós precisamos ser radicais. Ser radicais. Não podemos abrir mão do Senhor. Sabe, tem uma ministração do Alessandro que ele canta assim, se eu tiver que escolher entre a minha esposa e você, quem eu escolheria? Se eu tiver que escolher entre o meu filho e você. Sabe, amados, será que nós estamos prontos para dizer assim, meu Deus, eu abro mão do Ravi pelo Senhor? Será que nós estamos prontos? Dessa radicalidade, mas nós cantamos em fé e ousadia. Tem outra canção que vai dizer que podem me tirar minha casa, minha família, meus amigos, mas não me tire o meu Senhor. Minha mãe fala muito disso comigo, né? Rapaz, você fica cantando essas músicas, eu digo, mas... crendo que isso será realidade. Não que eu queira, Deus me livre de perder minha família ou meu filho, ou qualquer coisa que Ele já me deu, mas o Senhor precisa nos ter por inteiro. Nós precisamos voltar a esse primeiro amor. Voltar a querer estar com o Senhor todos os dias. Sabe, amados, quantas vezes eu não já orei dizendo, Senhor, não me deixa descansar, não me deixa dormir. Se eu não separei nem um minuto para o Senhor no meu dia. Porque, amados, muitas vezes é isso, nós vamos acordar e levantamos e vamos comer e tomamos banho, vamos para o trabalho. Voltamos, fizemos tudo, deitamos. E se olharmos para o nosso dia, o Senhor não teve espaço. E não foi falta de tempo, foi falta de fome. É falta de fome do Senhor, porque nós estávamos nos alimentando com outras coisas que não Ele. E se eu dou preferência para estar comendo uma coisa, certamente outra coisa deixará de ser comida. Se eu estou saciando minha fome com algo que não é o Senhor, certamente eu deixarei de me nutrir dele. Sabe, amados, o Espírito Santo, para a maioria de nós, é como se fosse uma salada. Não é atrativo.
não é gostoso. E o resto do mundo, amado, é um cheeseburger cheio de hormônio, de coisa que quando, sabe, o pessoal fala é hiperpalatável, né? São os alimentos hiperpalatáveis. Você come, é uma explosão de sabor na sua boca. Se você comer essas coisas, amado, você não quer comer salada. Mas é a salada que nos nutre. São os vegetais que têm os nutrientes. Nós precisamos fazer, amados, como Daniel. Não nos iludir com o banquete. Não nos iludir com as iguarias que vêm à nossa mesa. Sabe, tem uma canção do José Júnior que diz que uma mesa vazia com você sentada nela se torna farta. Isso é uma declaração, amado, de alguém que está dizendo, olha, ainda que na minha mesa não tenha nada, mas se eu tenho você, eu estou farto de tudo, porque Ele tem tudo para mim. Se nós temos a Ele, amado, nós temos tudo, nada nos falta. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos guia, Ele é quem nos protege. É seguro habitar debaixo das suas asas. A palavra dele diz que, olha, se até os lírios dos campos são vestidos com as melhores coisas e nada fizeram para isso, imagine você. Ele cuidará de nós. Ele cuidará de nós. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Que durante esse louvor, amado, você possa se sentir à vontade. Não precisa vir aqui na frente, mas se você olhou para você e disse, Senhor, talvez eu ainda não estou como Paulo, ou talvez eu estou como Paulo, Jesus, retira as escamas dos meus olhos. Ore por isso nessa noite, amado. Talvez é só uma poeirinha de Senhor, vem aqui, sopra nos meus olhos, tira essa poeirinha que está arranhando o meu olho, me deixa ver, me dá olhos para te ver, me dá ouvidos para te ouvir. Senhor, me dá uma boca que jorra fonte de água viva. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. De amor, abre os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Vamos declarar isso, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu
de ti. Eu tenho sede, eu tenho Vamos lá. fome. Ele é o pão que sacia a nossa fome. Ele é a água que sacia a nossa sede. Ele é uma fonte inesgotável. A pergunta do Senhor nessa noite é: qual o tamanho da sua fome? Sente-se à mesa, certamente eu fartarei a sua fome. Me apaixonar Outra vez, eu quero me desesperar. Outra vez, eu quero perder o sono. Outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. outra vez. Eu quero me desesperar. Outra vez, eu quero perder o sono. Outra vez. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver, pois uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. nada mais, nada mais, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos, Em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Queria que você colocasse a mão no seu olho agora, em nome de Jesus. Sabe, amados, e enquanto o louvor estiver louvando, nós iremos orar. Eu estarei orando com vocês, não vou estar orando aqui no microfone, mas que você faça uma oração sincera ao Senhor e profética. Senhor, faz as escamas caírem ao chão. Troca os meus olhos pelo teu, sabe? Senhor, me faz te ver permeando todos os meus dias. Senhor, abre os meus ouvidos. Sabe, amado, durante esse louvor, vai declarando profeticamente tudo que você quer que troque pelo Senhor. Senhor, troca os meus ouvidos pelos seus. Senhor, troca os meus olhos pelos seus. Troca a minha boca pela tua. Troca o meu coração pelo teu. Sabe, faz uma mudança no nosso interior, Jesus. Vem nos transformar. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver, pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Leva-me, Senhor, às suas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro o meu lugar em ti. E leva-me, Senhor, às suas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro o meu lugar em ti. Aleluia. Senhor, nós queremos orar agora como um corpo único, Jesus. Nós queremos orar como sua noiva, renovo. Senhor, vem cuidar dos nossos olhos. Senhor, nos faz conservar o nosso óleo. Senhor, nos faz aguardar com grande expectativa a tua chegada. Senhor, nós queremos que o Senhor comece a aguçar os nossos olhos espirituais enquanto igreja. Senhor, nós queremos que o Senhor comece a aguçar os nossos ouvidos espirituais enquanto igreja. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor está comunicando. Nós queremos ver aquilo que o Senhor está fazendo. Abre o nosso entendimento para o que o Senhor quer que nós façamos. Nós queremos ser participantes da tua glória. Nós queremos ser uma igreja que participa de um movimento santo vindo direto do céu, para que as coisas aconteçam aqui na terra do jeito que o Senhor quer. Nos faz entender os teus direcionamentos, nos faz entender o que o Senhor quer. Se o Senhor quer que nós avancemos, nós avançaremos. Se o Senhor quer que nós paremos, nós iremos parar. Se o Senhor quer que nós repousemos, nós iremos repousar. Mas assim como Davi, só não se afaste de nós. Espírito Santo, não se afaste de nós. Não deixe que esse culto se torne vazio. Porque sem você aqui, é isso que se torna uma reunião de tolos. Sem o Senhor aqui, para ouvir, receber e testemunhar toda a adoração que é derramada, somos apenas tolos. Não se afaste de nós. Continue tendo liberdade aqui. O Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o dono de todos nós. Faça as escamas caírem ao chão. Em nome de Jesus.